falando a mesma coisa. Vamos sair dessa juntos. Mas sabe quem entende disso há muito tempo? Quem sempre teve a cooperação na sua essência. No Sicredi, os recursos são reinvestidos na região, virando crédito para associados, empreendedores, produtores rurais ou até projetos sociais. E agora criamos o movimento Eu Coopero com a Economia Local. Participe, porque gente que coopera, cresce. O melhor churrasco da cidade está aqui, no Cantinho da Costela. Carnes com padrão de qualidade, preparada por uma equipe especializada que atua no ramo há vários anos. Toda a população luverdense aí será bem-vinda. Estamos com a equipe aí preparada para poder dar o melhor atendimento e a melhor qualidade no produto prestado. Sábados, domingos e feriados, é isso mesmo? Sábados, domingos e feriados. Aí estamos reserva pelo telefone 999615962. Venha conferir, o Cantinho da Costela fica aqui, na rua Mato Grosso do Sul, esquina com a Mato Grosso, bem no centro da cidade. As refeições da campanha. Mais um ciclo que se encerra, mais um ano novo que se inicia. Nós estamos aqui com o presidente do Sindicato Rural, Antônio Fraga Lira, para deixar sua mensagem deste final de ano. Sua mensagem, Lira. Olá, meus amigos, produtores rurais. Estamos terminando mais um ano, né, como o Valdecir falou, e terminando o ano de 2021. Foi um ano complicado. Passamos por uma pandemia muito séria, uma pandemia mundial, e o Brasil não ficou fora disso, né? Tivemos muitas perdas, infelizmente perdemos amigos nossos, né? Amigos íntimos, e foi bastante complicado. Eu agradeço pela minha família, que nós não tivemos perda na minha família, graças a Deus. Então, o que eu queria deixar aqui essa mensagem a nossos amigos agricultores, nossos amigos luverdenses, né, que assim deixaram uma mensagem de Feliz Natal, que o menino Jesus possa nascer no coração de cada um, possa nascer nas nossas casas, nos nossos lares, e incentivar as pessoas assim que abram o seu coração, né, abram o seu coração para Jesus, que só nós temos a chave do nosso coração. Teremos um Natal cheio de alegria, junto com nossos amigos, nossos parentes, né, nossas famílias. Vamos entregar o nosso coração a Deus, a Jesus, e ter a certeza que o ano que vem vai ser um ano muito melhor, um ano muito bom para a nossa região e para Lucas do Rio Verde. Que tudo se concretize, assim como Deus prometeu, e Jesus prometeu, e nós vamos com certeza ter um ano muito bom, um ano melhor, um ano de muita alegria, de muita fartura, né? E com certeza com muitas bênçãos de Deus. Um grande abraço e um Feliz Natal a todos. Profissionais que se formam em uma universidade católica têm algo em comum. Eles têm conhecimento verificado, porque as universidades católicas são uma das mais tradicionais do país. São referência em qualidade. E por não ter fins lucrativos, o foco é na educação. Por isso, quem faz católica tem um futuro verificado. E aqui não é diferente. A União das Faculdades Católicas de Mato Grosso segue a mesma tradição e qualidade das grandes instituições católicas do Brasil. Conta com uma grande estrutura, uma excelente equipe de professores e está nos principais polos do estado. A Católica de Mato Grosso tem cursos de graduação, pós-graduação, ensino técnico profissionalizante, programa de mestrado e doutorado, educação à distância em parceria com a UCB. E tem convênio internacional com a Universidade de Salamanca e a Faculdade de Granada. Aqui você também pode fazer uma grande faculdade. Faça Católica e tenha um futuro verificado. Unifac MT, a Católica de Mato Grosso. O sabor da comida caseira.
A Novo Tempo Empreendimentos Imobiliários tem um convite para você fazer o investimento da sua vida. Venha até a nossa central de vendas, aqui em frente à Avenida das Ações, e fale com um de nossos corretores e escolha o seu lote, tanto no Parque dos Buritis, loteamento que já está pronto para morar e liberado para construir, ou no Florais dos Buritis, um loteamento que está com as obras em ritmo acelerado e com uma condição super especial. Parque dos Buritis, um loteamento que já é realidade, está liberado para construir hoje mesmo. E Florais dos Buritis, uma verdadeira inspiração para os seus projetos. Fale hoje mesmo com os corretores aqui da Novo Tempo Empreendimentos Imobiliários e viva aqui os seus melhores momentos em família. Final de ano chegando, é o momento de confraternização, é o momento de avaliação do ano que se passou e também renovar nossas esperanças, nossa fé para o ano novo. Nós estamos aqui com o produtor rural Gilberto Eberhardt. Gilberto, como que foi o ano de 2021 para você e sua família? Este ano foi o ano de reflexão, né? Que tivemos a pandemia, perdemos os entes queridos, parentes, amigos, né? E para o próximo ano será um ano excelente, que nós estamos com um plantio de lavouras se desenvolvendo com um potencial de produtividade grande, e para o ano que vem tudo vai se melhorar, esclarecer. Esse ano tivemos a oportunidade de ter a nossa família ao nosso lado o ano inteiro, e para o ano que vem com certeza vai ser um ano de reflexão, um ano excelente e oportunidade para todos. Gilberto, sua mensagem deste fim de ano aí, que é um momento também de confraternização, não é isso mesmo? Com certeza. Esse ano vai ter oportunidade de se reunir entre as famílias, e para o próximo ano, com certeza, a sua família vai ter uma oportunidade melhor, excelente, após a pandemia. Um Feliz Natal, um Ano Novo e uma prosperidade a todos. O Empório do Peixe, ambiente natural e aconchegante. Preparado com cardápio especial à base de peixes para servir você e sua família. Pratos especiais para satisfazer seu paladar. Variedades de peixes fritos e assados. Em destaque, a Matrinchã, o peixe mais nobre da região. Empório do Peixe, peixaria e pesca e pague ao ar livre. Funcionando de quarta a domingo das 9 às 22 horas. Aos domingos, música ao vivo com cantores regionais. Empório do Peixe, um ambiente agradável e especial com lazer e descontração para toda a família. Avenida São Paulo, número 1372S. WhatsApp 65 99806 6481. Meus amigos e minhas amigas, estamos começando mais uma live aqui pelas nossas plataformas digitais, canal Jornalista Valdeci Chagas, nossa página no Facebook. E hoje a entrevistada é a pastora Clarice Ringel Zucconelli. Falei correto, né, pastora? Falei correto, né? Pois é, a pastora é a última entrevistada dessa série, né? Os sobreviventes nós conceituamos também como os milagres da Covid, né? Ou do Covid-19, né? Então nós já entrevistamos nesta série 3 pacientes, que são ele, Altair Andeli, o Ayrton Calai, o Sérgio Zata. Também entrevistamos o médico psiquiatra, né, Dr. Wagner, o Padre Odilo, e hoje, para nossa felicidade, para concluir esse nosso trabalho aqui de comunicação e também fazendo essa avaliação, a pastora Clarice, né, Padre? Sim. Sempre é um prazer da gente estar falando, principalmente com a autoridade espiritual, pastora, né, que tem conhecimento da palavra. Nós vamos falar aqui, né, da pandemia, o objetivo é esse, falar também dessas visões, dos sonhos, a avaliação da pastora sobre isso. Nós vimos nessas 3 entrevistas aí com esses pacientes que realmente tiveram aí, teve o Calai, que foi, ficou 36 dias, né, sedado na UTI, e a gente, como diz, não dá nem para imaginar como o que passa, como é o sofrimento, né, de uma pessoa que realmente fica aí
com o auxílio desses aparelhos, né, pastora? Sim. Bom, inicialmente eu quero apresentar a pastora, né, paranaense, minha conterrânea, lá de Quedas do Iguaçu, casada, tem 42 anos de idade, 2 filhos, 11 anos de missão e hoje ela é pastora da comunidade cristã Nova Aliança. Isso mesmo. Uhum. Pastora, dizer da nossa satisfação de recebê-la aqui e do prazer que nós temos aí de estar falando deste assunto. O foco nosso é realçando a vida, né? A gente ressalta isso. E a maioria dos veículos de comunicação fica falando das mortes, tá? Nós não deixamos de falar das perdas que nós tivemos na pandemia, que foram muitas, né? Sim. Mas, por outro lado, nós estamos realçando a vida e principalmente esses aí que fizeram o tratamento, né? E que a gente considera realmente, eles falam que foi um verdadeiro milagre, uma segunda oportunidade, né? De estar vivendo conosco aqui. Eu gostaria de, inicialmente, que a senhora fizesse uma apresentação. Veio para Lucas do Rio Verde, da onde, antes de estar aqui, e uma segunda pergunta, falar também dessa missão importante, que como foi, né, essa decisão de prestar serviço na área da evangelização. Amém. É uma alegria, né, estar aqui com você, estar falando aos ouvintes, às pessoas que seguem você nesse canal. Para nós é uma imensa alegria, uma satisfação. E além de estar falando um pouquinho de nós, não deixar de falar sobre a vida, né? Que é algo tão importante. Esse é o nosso chamado, gerar vidas, né? O Senhor nos chamou para esse propósito, que é gerar vidas. E muito importante essa fala sua, quando muitos estão falando da morte, né? Você se levanta aqui para estar falando sobre a vida, que eu acredito que a vida é mais importante do que a morte. Para nós, nesse momento, é muito mais importante estar falando sobre a vida, nos traz mais esperança. Sim, sou paranaense, né, lá de Quedas do Iguaçu. Estou em Lucas do Rio Verde vai fazer 6 anos que estou aqui. Amo essa cidade, amo Lucas do Rio Verde. É uma cidade que o Senhor tem me abençoado muito. Eu sempre costumo falar que Lucas do Rio Verde é uma terra de oportunidades. É uma terra que só não cresce realmente a pessoa que não quer e não busca isso para a sua vida, mas aqueles que vêm com esse propósito, elas conseguem, porque Lucas nos dá muitas oportunidades, né? Eu vim a Lucas em missão, né? Eu não vim para trabalhar em ramo secundário, mas eu vim realmente para a missão. E estou muito feliz de estar aqui, muito feliz, amo a igreja, amo as pessoas de Lucas do Rio Verde, e é uma alegria, uma satisfação, Valdeci, estar falando com você. Estamos aqui para responder as suas dúvidas, o que você perguntar para nós. Bom, pastora, vamos já adentrando falar aí da pandemia. Você imaginava que nós pudéssemos chegar, né, uma situação como essa de isolamento social? A gente viu aí que foi realmente complicado, né? O período da pandemia, se tratando de humanidade, não foi só para o nosso país, né? Mas Sim. o mundo inteiro parou, né? Sim. Imaginava chegar um momento como esse? Passava pela cabeça algum momento? Na verdade, assim, Valdeci, eu como o ofício que eu tenho hoje, né, de pastora, como uma leitora apaixonada pela Bíblia, a gente sabia que isso ia acontecer uma hora. Está previsto, né? Está previsto porque está escrito. Né? Está escrito na Bíblia que nós íamos ter que ficar em casa, que não poderíamos ter contato, que íamos ter que usar máscaras. Isso tudo já está escrito, né? Então, mas a gente nunca media a proporção de tudo isso. Talvez a gente pensasse que nós não chegaríamos a viver isso. Talvez seria para daqui muitos e muitos anos. Outras gerações. Em outras gerações, isso. Talvez lá para os nossos bisnetos. Mas isso foi uma realidade, de uma forma muito dolorosa, né? Muitas famílias choraram, muitas famílias sofreram, né, com percas, com a própria doença, que trouxe aí um susto, um pavor. Eu conheço pessoas que até hoje não saem na rua se não tiver uma extrema necessidade, porque realmente tem medo.
E aí o que a gente percebe em tudo isso? Que às vezes não é nem tanto o medo da doença em si, mas é medo de morrer. De morrer, né? Medo de morrer. O medo não é coisa do mal? A Bíblia diz que... Eu tenho que falar da Bíblia, né? Falar da Bíblia. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, né? Então, assim, o medo, ele é uma ausência de segurança em Deus, né? Se eu amo a Cristo, se eu acredito nele, eu sinto segura nele, eu me sinto segura nele. Quando eu tenho medo, quando eu sinto medo, isso relata para mim a ausência dessa segurança. Então, se eu tenho medo, a minha fé está um pouco meia abalada, né? Isso mesmo. Então tá certo. Bom, o que nós vamos daqui a pouco ouvir o Sérgio ali. Vamos já trazer o Sérgio? Vamos dar para a gente rodar um trecho do Sérgio, que ele fala, pastora, dos sonhos e visões que ele teve durante, né, o período que ele teve internado, especialmente na UTI, né, na unidade de terapia intensiva. Vamos conferir? Você teve sonho, aqui eu tive com o Altair, ele falou, né, falou aí que teve vários sonhos, ele contou, né, da forma dele, falou que sonho com bem, com coisa boa, com coisa mal. Você teve sonho ou não? Na verdade, eu lembro de muita coisa. No tempo que eu estava entubado, que eu estaria sedado. Eu lembro que tipo assim, eu lembro que eu escutava conversas, né? Só que tipo, aquelas conversas era como se a gente vive com pessoas que a gente vivia, mas não tinha sentido o quê? A conversa que eu escutava, né? Aí também veio coisas assim aconteceu que parecia que tinha um lugar, tinha matado gente. Sim. E nesse lugar estava o meu documento lá, e eu pensava, mas eu estou aqui, como é que o meu documento vai estar lá no lugar? Então veio umas coisas assim. Veio umas variações assim. Aquela era na hora em que eu estava entubado, estaria sedado. Então, porque eu escutava o que o pessoal falava. Só que você escuta não é uma coisa nítida, é alguma coisa que você vem na tua imaginação também. Então, vem na imaginação. Você escuta alguma coisa, mas você imagina muita coisa. Né? Então parecia que eu escutava muito som alto. Então eu me irritava com esse som alto, eu escutava assim, que parecia que todo dia que chegava tal hora tinha som alto. Então eu acredito que era um horário, eu parecia até que eu estou me tratando num lugar onde tem um negócio. Uma festa. Uma festa, como eu faço essa festa, né? Cara, é um negócio muito louco, eu falo assim, é bem que fala, né, que as coisas de Deus, elas são loucas e dá para entender que é, né? Dá para entender, né? Porque tem alguma coisa ali que até hoje eu tô... Tá tentando fazer a leitura, refletir. Isso, porque foi muita coisa, então tipo, foi, né? Você ter uma visão, ou ter um sonho, alguma coisa assim, um sonho, mas foi 5 noites. 5 noites? Foi 5 noites, não era um dia só, cada dia. Então eu chegava no mesmo horário, naquele horário lá, eu estava acordado e vinha a visão. Vinha a visão. Né? Mas eu acordado, não era como eu estivesse dormindo e sonhando, não. É uma coisa que não tem explicação, né? Então, era como se ele chegasse, então, não sei se eu posso falar. Pode falar. Então, a primeira visão que veio sobre mim foi que tinha uma bola de fogo. Tinha uma bola de ouro. Sim. Que ela, tipo, ela apareceu, ela veio andando e parou uma distância que passa uns 3 metros, mais ou menos. E parou ali, né? Aí foi onde ele começou a falar sobre a igreja, né? Quer dizer, não foi falar, ele começou a me mostrar. É como se eu tivesse entrado num drone, e daí nós andamos muito. Falava com a voz mesmo. Daí ele falava, depois que ele mostrava todas as igrejas, ele dizia, quantas igrejas? Ele falou, só existe uma, a minha, né? Então, o meu entender é o seguinte, você pode estar em qualquer igreja, você, às vezes está dentro de uma igreja, mas você não está nele. Sobre o fim dos tempos. Né? Fim dos tempos. Então ele mostrou tudo, desde o começo, como nós viajaste do começo do mundo ao final, do começo dos tempos ao fim, ou agora, né? Aí onde chegou no final, ele me mostrou assim como fosse multidões indo no mesmo caminho, e essa andava muito rápido. E daí tipo ia funilando, chegava até ele. Chegava até ele. Aí ele falou, aí no final ele disse, quanto ao fim, tudo já se passou.
Ah, é? Então essa foi aquele... primeiro ele mostrou tudo e no final ele disse. Pois é. Quanto ao fim, Ele continua, né, falando, tem mais uma parte aí que ele fala sobre a perda da esposa, né? Que ele teve contato, né? Ele teve a visão da perda da esposa. Ele mostrou inclusive, ele parece falou, que na igreja, né? mais para fez todos, relato lá é a mesma na igreja coisa. sobre, e falou aqui também para falar do jeito quando a profissional da área da psicologia e você foi onde ele me mostrou, para narrar. A verdade é aquela outra é outra verdade. De falar tudo, você teve a visão que a esposa faleceu. Ele já sabia, né? Já sabia. Pastora, do ponto de vista da igreja, como explicar todas essas visões? Porque a gente sabe disso, que muitas coisas aconteceram e continuam acontecendo por sonhos ainda na vida humana, né? Tem coisa ainda acontecendo por sonhos, né? Sim, tem. Né? No passado o povo era avisado, o povo de Deus, né? Sim. A Bíblia conta isso, né? Conta. E esse sonho continua sendo realizado? A Bíblia diz o seguinte, Valdecir, nada acontece sem antes Deus revelar aos seus profetas. Então, assim, tudo que vai acontecer, tudo que está para acontecer, primeiro está escrito na Bíblia, né? E segundo, a Bíblia diz que o Senhor revela aos seus profetas antes que isso aconteça. É muito natural quando a gente vê alguma coisa acontecer com a natureza, né, catástrofes, enfim, que alguém se levanta e diz, mas o Senhor já havia me mostrado isso, eu já havia sonhado. Eu acredito, porque a Bíblia diz isso, que nada acontece sem antes o Senhor revelar aos seus profetas. No caso do Sérgio e da Tânia, a Tânia foi minha companheira de ministério, nós trabalhamos junto com crianças, né, uma grande companheira, uma grande amiga. Eles eram casados. E, biblicamente, né, segundo os princípios da palavra de Deus, eu entendo que um casal, ele é uma só carne, né? Os dois são unidos e eles são uma só carne. A Bíblia diz isso, que eles são uma só carne. Então, assim, acredito sim que Deus possa ter avisado ele, até por esse motivo, porque a metade dele se foi, né? Deus pode sim ter avisado ele, e eu acredito nisso, porque está escrito em sonhos e visões, eu acredito nitidamente. Eu, particularmente, Valdecir, eu sou uma pessoa assim, que uma das formas de Deus falar comigo, além da palavra de Deus, é claro que a maior profecia, é a melhor resposta, é a boca de Deus falando, é a Bíblia. É o Espírito isso, vivo, né? Além da palavra de Deus, uma das formas que Deus fala muito comigo é em sonhos. Eu tenho alguns sonhos que eu acordo e já falo para o meu esposo, meu bem, vamos orar, porque eu sonhei assim, assim, assado. E podemos contar aí alguns dias, poucos dias, e aquilo vem à tona, vem à realidade. Né? E muitas coisas, às vezes, a gente porque sonha... o mal, ele chega na gente, ele interfere vamos falar assim, no comportamento humano do corpo? Até interfere, né? Sim, com certeza. Sim, assim ação como nós mal. sentimos a presença do Espírito Santo, que é boa, que é suave, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo é suave, é gozo, é sereno. A gente também sente aquela opressão, que é uma presença maligna, que às vezes não está dentro de nós, mas está ali ao nosso próximo de nós, porque diz assim, a palavra do Senhor, que os anjos de Deus estão ao nosso redor, mas ao nosso derredor está o inimigo, rugindo como um leão. Então, ele está ao nosso derredor, querendo uma brechinha para entrar. Aí cabe a nós, né, ser vigilantes para não deixar nenhuma brechinha aberta para que o inimigo venha entrar em nós ou no nosso corpo, enfim. Né? Mas o mal não é mais forte do que o bem. Nunca, né? Foi, né? Nunca. Por isso que a palavra do Senhor diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem me fortalece é Cristo. Né? E nenhuma arma preparada contra nós prevalecerá, porque o inimigo ele pode até tentar, mas se nós estivermos alicerçados em Cristo vivo, jamais. O inimigo não pode, não pode. O Sérgio falou ali também, falava nas revelações dele, que existe uma única igreja, e que ele falava isso dos sonhos dele, revelando. Sim.
Então, nós só temos um único Deus, né? Com certeza. Há um só Deus, há um só mediador entre ele e os homens, né? Há um só Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, né? E tudo que temos na natureza, e foi o Senhor que criou. E há um só mediador, que é o Espírito Santo, Jesus, né? Que existe entre nós e os homens. Então, não tem ninguém que possa transmitir um recado de mim para Deus que não seja Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, assim, existe sim um só Deus. Essa questão que o Sérgio colocou ali, de uma só igreja, porque se nós temos um só Deus, não tem como ter lá no céu vários lugares. Eu acredito, pela palavra de Deus, que eu acredito 100% na Bíblia, que lá no céu não vai haver divisões de placa, eu sou católico, eu sou assembleiano, eu sou batista, eu sou Nova Aliança, ou, enfim, não vai ter isso. Vai ser uma só igreja. A Bíblia diz que só povo. Um só povo, uma só língua. Uma só língua. A Bíblia diz que o Senhor, ele vai vir para arrebatar a igreja dele. E a igreja é uma só. Pastora, mas qual é a igreja de Deus? Aquela que segue os princípios da palavra. Mas isso não é placa. Ah, mas a igreja tal faz, a igreja B, a igreja A. Não. Eu acredito que dentro de cada igreja, de cada templo, 4 paredes, existe um povo separado por Deus, que nesse último dia vai se unir sendo um só povo e tendo um só Deus. Eu acredito sim numa única igreja. Pastora, e assim, ainda voltando nessa questão da pandemia, deixa para nós aí uma lição também, não só para toda a humanidade, né? O dinheiro aí, que tinha outras oportunidades aí, que o dinheiro, quem tinha uma estrutura financeira podia ir para os Estados Unidos, para a Europa, enfim, mas aí chegou um ponto, quem tinha dinheiro teve que, como diz, se esconder aí, porque não tinha opção, né? Foi assim um momento muito difícil, né, de ansiedade para toda a população do nosso mundo, né? Não só do Brasil, né? Deixa uma lição muito grande para a gente, não deixa nesse sentido? Sim, Valdecir, deixa, porque está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é importante, né? Ele compra aquilo que o nosso corpo físico necessita, né? Mas ele não pode comprar a saúde, se Deus não quiser. Lógico que se eu tiver dinheiro eu posso me tratar num hospital melhor, mas desculpa, mas isso não vai comprar. Essa pandemia nada mais eu acredito dessa forma, que é um pinguinho de Deus mostrando assim que Ele está no controle de todas as coisas, que não há nada mais importante do que Ele, e de que Ele é o dono da vida. Ele é quem dá a vida e Ele é quem pode tirar, né? Não importa se eu tenho muito ou se eu tenho pouco. Essa pandemia, ela veio para mostrar para nós que nós somos 100% dependente de Deus. O controle da vida está nas mãos de Deus. É incrível, quando você falou que muitas pessoas que têm muito dinheiro, nós vimos aí, também tiveram que se esconder. Também não puderam sair de casa, também não puderam ir no melhor hospital para se tratar, porque o que estava em jogo nesse momento não era o dinheiro, né? Mas o que estava em jogo ali era a sua fé. Eu, por exemplo, eu fui contraída com Covid, passei muito mal, teve dias que eu achei que eu ia morrer na minha casa. Passou mal. Muito mal, mas eu não tive medo, Valdecir. É incrível que eu não tinha medo, eu só falava, Senhor, prepara minha alma, porque essa carne tá indo, então preparo minha alma, meu espírito, mas eu não tive medo em momento algum. Comprometer muito os pulmões? Comprometeu bastante, pelo raio-x que eu tirei, estava uma faixa de 35 ali, o primeiro raio-x, mas aí quando eu fui para casa, eu não fui ao hospital. Uhum. Eu fui para fazer o exame, e aí fez o raio-x, e aí ela falou, se vou começar a ter falta de ar, você vem para o hospital. Eu não fui.
Eu tomei essa decisão, não sei nem se eu poderia falar isso, não seria um bom exemplo, um bom conselho, talvez, aos olhos de muitas pessoas. Mas eu tomei a decisão de não ir para o hospital, porque eu sabia que lá no hospital a medicação que eles iam me dar era exatamente o que eu estava tomando em casa. Tomei todas as medidas que o médico passou, porém eu não fui no hospital. Até porque se eu fosse, não iria ter vaga também. Foi numa época foi em julho e agosto do ano passado, foi bem no auge da pandemia. Então, assim, ia ser só um sofrimento a mais para mim, um sofrimento a mais para minha família. Então, eu decidi ficar em casa. Mas acho que você não ficou preocupado, não, vou lá, tu já fica próximo à UTI, dá para UTI, que o medo realmente sobre entubar, né, sedar, realmente, quando se fala em milagre, nós estamos colocando aqui, porque a maioria que foram entubados não tiveram as mesmas oportunidades do Sérgio, do Altair. Então, realmente, eles têm que comemorar a vida, e os 3 que voltaram tiveram a oportunidade de estar aqui com a gente. Né? Eles viveram realmente um milagre. Um milagre. E eles realmente viveram um milagre. Em mudança de vida. Exatamente. Uma nova oportunidade, né? Voltar para fazer a diferença, para ser luz à humanidade. Às pessoas que convivem com eles. Sim. Então, o senhor acredita que foi um verdadeiro encontro com Deus? Acredito sim. Acredita, né? Acredito sim que Deus deu a eles uma segunda oportunidade. Eu sempre falo sobre isso na igreja, para os irmãos. Muito cuidado com a oração que você faz. Muita gente, Valdeci, tem o hábito de orar e falando assim: Senhor, faz um milagre na minha vida. Senhor, opera um milagre em mim. Eu entendo que, biblicamente falando, milagre é aquilo que eu não posso fazer. Somente Deus. Aí eu pergunto para a igreja: você quer passar por uma situação ao ponto de precisar de um milagre? Porque eu estou com um problema financeiro, eu posso resolver, eu vou trabalhar, ou eu converso com alguém, é algo que está ao meu alcance. Agora, quando você chega num leito de UTI, você está ali entubado, daí você... Uma doença incurável. Uma doença incurável, por exemplo, bem no auge dessa pandemia, voltando à sua primeira pergunta, você não ficou com medo de ter que ir para a UTI, por isso não foi? A minha preocupação, Valdeci, não era eu. Sempre eu falei isso. Mas bem nesse auge que eu fui contraída pelo Covid, eu estava com meu pai com tratamento com CA cerebral. Em fase terminal, o médico já tinha mandado a gente trazer meu pai para casa, eu tratava ele em Barretos. E assim, a minha preocupação era, se eu for ao hospital e eles me levar para a UTI, como vai ficar meu pai, minha mãe? A minha preocupação era a preocupação deles comigo. E o meu pai não estava numa fase para passar por isso. Eu queria preservar ele de alguma forma. Então, eu optei por ficar em casa, não passar para eles a minha situação. Né? Então, não era um medo de eu morrer. Não tinha medo e não tenho. Não tenho nem um pouquinho de medo de morrer, porque eu tenho segurança naquilo que eu creio, eu tenho segurança naquilo que eu vivo, a minha vida diariamente, eu sei em quem a minha fé está firmada. Então, se Jesus voltar agora para mim, eu sei para onde eu vou. Eu tenho convicção disso, eu tenho certeza da minha salvação. Isso é algo que todo cristão precisa ter, certeza da salvação. E eu tenho certeza da minha. Então, o apóstolo Paulo fala que o morrer para nós é lucro. Né? A gente vai deixar de sofrer as injúrias desse mundo. Né? Então, não seria um medo de morrer, mas uma preocupação com meus pais. Certo. Bom, pastora, a pandemia, ainda sobre a pandemia. Senhora, como que a senhora avalia? Aumentou o número de pessoas que passou a crer mais nesse Deus verdadeiro, nesse Pai espiritual. Como que o senhor avalia essa questão da conversão? Sim, Valdeci, com certeza. Isso mudou, com certeza foi mudou. Um choque. Foi um choque. Foi um choque e tem mudado pessoas, aproximou muitas famílias. Né? Muitas famílias que estavam em Mas tem umas que também brigaram, porque já estavam assim, meio afastados, se distanciava, aí embolou muito dentro de casa, também houve muita encrenca, separação. Nós tivemos assim muitos problemas conjugais, porque às vezes, devido a esse trabalho, a essa busca pelo dinheiro, às vezes as famílias são famílias,
mas não dentro de casa. Sim. Não se sentam mais à mesa para ter a refeição. Não tem o diálogo. Não tem mais o diálogo. Aquela conversa entre a família já não existia mais. E a pandemia, ela trouxe isso, ela resgatou esse valor. Mas as pessoas não estavam acostumadas com isso. Aí até você trabalhar na mente delas que isso é importante, que talvez Deus permitiu essa pandemia para poder aproximar famílias, deu um pouquinho de trabalho, ainda tem dado, mas eu acredito que nós estamos conseguindo, com a graça do Senhor, mais unir famílias do que... Deus tem unido mais com a pandemia do que separado, eu acredito. Eu falei com o médico, né, o doutor Wagner, ele dizia isso, que aumentou assustadoramente também as doenças mentais. Sim. Depressão, ansiedade, né, como diz, a mente acelerada das pessoas. É outro fato preocupante, né? Agora, para o futuro, para trabalhar também o tratamento, né, dessas pessoas, né, pastora? Sim. A própria doença, né, ela mexe muito com o psicológico da pessoa. Aliás, ela é sistêmica, né? Ela Sim. mexe com todo o organismo. Todo, né? O organismo. Eu, por exemplo, contraí, eu fui fazer consulta de vista, meu óculos aumentou quase 2 graus. Né? Então, eu usava ali só um óculos de descanso, eu fui consultar essa semana, 1,75 aí em 6 meses. Né? Então, teve um aumento muito grande. Ela deixa sequelas terríveis. E eu acredito que uma das piores sequelas é a emocional. O emocional. O emocional da pessoa, porque ela afeta bastante mesmo quem passou por isso. Não só quem contraiu, mas a família em si, as pessoas ali em volta, né, foram afetadas psicologicamente por isso, com certeza. Certo. E aí é um trabalho, sim, é um trabalho que nós temos, um desafio, sim, que nós temos aí para estar cuidando dessas pessoas, cuidando da saúde, né, dessas pessoas, dessa saúde emocional. Eu sempre digo para as pessoas na igreja que aquilo que é espiritual eu consigo ajudá-las, mas também temos os quadros clínicos que a gente precisa estar encaminhando essas pessoas a um profissional responsável, né? Vamos falar assim, é abençoada por Deus, com né? certeza. Tudo Lucas era médico, né? Eu sempre falo assim que nós cristãos, muitos cristãos, eles têm mania de espiritualizar tudo. Nem tudo é espiritual, tem coisas que são clínicas, né? Porque o próprio Lucas, né, ali dos evangelhos, ele era médico, a Bíblia diz que ele era um médico, né? Então, assim, existem os médicos porque tem que existir, é uma profissão abençoada por Deus. Né? Exatamente. E eu sempre falo, antes de atender qualquer pessoa que vem com uma queixa, a primeira coisa que eu pergunto, você já procurou um profissional de saúde? Já procurou um médico? Quando o médico descarta as possibilidades, né, que ele possa estar ajudando, daí a gente entra com a parte espiritual. Eu falo isso, né, que a gente tem que ter consciência. Consciência. Né? O que é a consciência que eu quero dizer? Para tudo, né, como cidadão, Sim. como ser humano. E hoje, nos tempos modernos, né, pastor, a gente briga, luta, né, briga? Sim. Um chamado equilíbrio, né? Exatamente. Equilíbrio físico e mental, espiritual, né? E o ser que tem faltado muito, o equilíbrio. Para estar bem na vida, né, no dia a dia, no Sim. trabalho, na família, precisa ter esse equilíbrio. Precisa ter esse equilíbrio. É o que eu estava falando antes. Eu sempre digo, nós, não é porque somos cristãos que nós temos que espiritualizar tudo. E não é porque não sou cristão que eu tenho que naturalizar tudo. Tem coisas que são naturais, tem coisas que são espirituais. Então a gente tem que saber, tem que ter esse equilíbrio, né? Saber definir o que é espiritual, o que é natural, o que é o inimigo, o que é do próprio caráter da pessoa, da própria natureza humana. Tem coisas que é o inimigo agindo, a gente falou um pouquinho lá no início sobre o mal, né? Tem coisas que é o mal, é uma força maligna do mal. Tem situações que é a própria personalidade da pessoa, né? Que aí cabe a ela buscar uma ajuda, que daí eu já digo profissional, para estar ajudando ela nessa área. E a pessoa, quando quer mudar, se for do caráter e se buscar aí, vamos falar da parte espiritual, aí ajuda muito. Mas ajuda como muito. Ajuda? Porque assim, o primeiro passo para uma mudança do ser humano é a decisão, é o querer dele. Porque se a pessoa não quiser... É uma batalha travada para a gente, como líderes, é uma batalha travada, porque você está ali lutando contra algo que a pessoa não quer. Não quer, né? Eu tive uma experiência essa semana bem tremenda, assim, muito forte,
eu estava ajudando um casal e a pessoa, uma das partes falou para mim, pastora, eu desisto, eu não quero mais, eu não quero que a senhora ajude mais, eu não quero que a senhora vá atrás. Aí eu falei assim, mas pela minha fé eu não vou desistir, eu vou continuar. E tomei algumas atitudes que eu queria tomar, mas ela falou, eu não quero que você faça isso, porque eu não quero mais. Só que aquele não quero dela era com lágrimas nos olhos. Então eu sabia que ela estava falando da boca para fora. E como eu tenho um conhecimento, uma liberdade com essa pessoa, sou pastora dela, eu falei, pela minha fé, eu vou continuar lutando pela sua família, vou te ajudar. E graças a Deus a gente teve êxito, o Senhor entrou, o Senhor agiu, o Senhor fez, né? Então, quando a pessoa quer, Deus faz, né? Agora, quando a pessoa não quer, torna um pouco mais difícil, torna, mas se é um propósito de Deus, ninguém impede dele fazer. Impede, não, né? não, ninguém igual impede. Perdão, para perdoar não é fácil também. Não, né? é decisão. Eu sempre falo assim, ninguém sente eu senti de perdoar. Não vai sentir, querido. Não, né? Você não vai sentir, eu hoje amanheci com vontade de perdoar. Isso não vai acontecer. Perdão é decisão. É decisão. Você precisa decidir. E tá de fora, Exata, de dentro para fora. De dentro para fora, porque decisão é você negar a si mesmo. Né? Porque às vezes a sua vontade mas aí o perdão ele te traz o fruto do Espírito Santo aí. Pastora, foi muito bom estar comigo aqui nessa série, concluir com chave de ouro, né, esse nosso bate-papo, né, eu tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas, nosso intuito foi isso aí mesmo, é de um bate-papo, é levar essa mensagem espiritual dentro desse assunto que realmente é muito complexo, né? Sim. E a gente vê que até hoje ainda fica um pessoal aí, vacina, não vacina, né? Com muito medo ainda. Sempre vai ter, porque assim, pela história que se tem de vacina, e eu sou muito direto, né? Que eu falo isso, eu vacinei rápido, porque é a vida, em primeiro lugar está a vida. Agora eu respeito outras opiniões, quem tem opinião contrária também respeito, e a minha família, meus amigos, quem está mais próximo aí, porque a vida está em primeiro lugar. Então, aquilo que nós estamos falando, a medicina está a favor da humanidade, os remédios, né, os medicamentos estão aí para nos ajudar a curar, né, amenizar o sofrimento do povo, né, de uma maneira geral. Com certeza. Muito obrigado, pastora. Odecir, eu que agradeço. Agradeço a você pelo espaço, né, pela oportunidade, e estamos à disposição, tá? Sempre que precisar, estamos à disposição para estar falando. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus, e isso tem uma coisa que me impulsiona a cada dia mais, quando a gente vê Deus agindo na vida das pessoas, isso nos impulsiona a nunca desistir. E com relação à vacina, você frisou algo bem importante. Eu como orientadora espiritual da igreja, eu sempre digo, nós temos que vacinar primeiro porque a Bíblia diz que nós temos que nos sujeitar às autoridades. E se há uma ordem de autoridade maior para que a gente tome a vacina, primeiro princípio para nós sermos abençoados é a obediência. Então, quando eu obedeço, eu já estou sendo abençoado. Que bonito, amém? Né? Muito iluminada. Amém. Obrigada, Valdeci. Deus abençoe. Felicidade para a pastora Clarice, né? Amém. Com a gente aqui. Então, encerrando aí essa série de entrevistas. Deus possa abençoar, conceder muita saúde e paz a ela, a família toda, né? E cada um de nós estamos aqui, chega no final do ano, mais um ano que já vai se iniciar, mais um período, né? Sim. Possamos ter, né, pastora, um novo ano aí, cheio de saúde, de paz para todos nós, não é verdade? Amém, é isso que nós sempre desejamos, saúde e paz. Tendo isso, saúde e paz, o resto a gente vai correndo atrás. E lembrando que a paz só vem de Cristo. Ele é a paz, Ele é a própria paz. Tá certinho. Amém? Muito obrigado você, meus amigos e amigas seguidoras, né? Muito obrigado por nos acompanhar, por nos prestigiar, e a qualquer momento nós teremos aí novas séries, né? Com outros temas relevantes, principalmente para realçar a nossa vida. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Amém. Deus abençoe. O sabor que você espera, com a qualidade que você merece, está no Restaurante Quilomania. De segunda a sábado, buffet,
com saborosa comida caseira. Marmitex tradicionais e executivas com cardápios variados e opções de preços. Aos sábados, cardápio especial com churrasco e feijoada completa. A entrega é a mais rápida da cidade, com toda a segurança e confiabilidade. Atendimento aos clientes com pedidos iFood, Ai Que Fome e pelo WhatsApp 659-9916-0615. Quilomania, Avenida São Paulo, esquina com a Mato Grosso. Estamos vivendo um novo ciclo. Assim como na agricultura, onde temos os ciclos de plantar e colher, ou na construção, de projetar e construir. E nós, dentro de nossas casas, vivendo um momento único, uma união global. Mas para que estejamos bem e saudáveis, há pessoas no campo, para garantir que tenhamos alimento no dia seguinte. Ou profissionais nas estradas, transportando remédios, ou aqueles construindo hospitais, sem falar nos heróis da saúde. Com nossos mais de 180 anos de vida, já atravessamos alguns ciclos, alguns bem adversos, e somos lembrados em muitos deles pela nossa superação em conjunto. Nós da John Deere estamos aqui por você e para que as pessoas de todo o mundo não parem de comer, de se vestir e de ter onde morar. O mundo conta com você. E você pode contar conosco. Nós da Silver, diretoria da Silver, colaboradoras da Silver, queremos desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos os luverdenses, para nossos empresários, nossos comerciantes que tanto lutam nesse país, que são desafios ser empresário. Então queremos que esse Natal e Ano Novo seja de muita alegria, que o ano de 2022 venha repleto de muita paz, muita saúde principalmente para todos nós. Então é isso que a Silvia deseja, que seja um ano de muita esperança e de muitas glórias para todos nós. Na Panificadora e Confeitaria Paulistana tem tudo o que a gente gosta. Pães, bolos, cucas, doces e salgados artesanais. Para atender festas de aniversários, casamentos e eventos empresariais. Atendemos bolos por encomenda. E tem mais. Servimos e entregamos diariamente almoço e marmitex. Aos sábados, aquela deliciosa feijoada. Panificadora e Confeitaria Paulistana. Pão quente toda hora. Avenida das Hortênsias, número 1628W, bairro Bandeirantes. WhatsApp 659-9690-8638. Oi, gente. E aí, vocês gostaram da aula de hoje? Ô, professora, eu gostei muito, aproveitei muito, anotei tudo, mas parece que o Dudu já tá caindo a conexão dele. Eu tô achando que a conexão dele não é da W3. Vocês têm que aprender com a gente. Internet boa é da W3. Porque a gente fica ilimitadamente feliz e conectado. W3mega.com. A Bela Ótica está com várias opções de presente para este Natal. Semijoias, óculos de sol, bolsas, carteiras de couro e relógios. Parcelamos no cartão de crédito e mais. Comprando na Bela Ótica, você concorre a 2 cestas de Natal por semana. Bela Ótica, Avenida Rio Grande do Sul 248S, Centro, Lucas do Rio Verde. Publicidade Profissional Brasil. Ideias sobre tecnologia, mundo digital, site e app, marketing e serviços como panfletos e cartão de visita. Publicidade Profissional Brasil. A empresa para o seu negócio. A melhor pizza da cidade está na Metros Pizzaria e Choperia. Cardápio especial com vários sabores de pizzas para satisfazer seu paladar. Pizzas pequena, média, grande e de metro para servir toda a família.
Quarta, quinta e sexta-feira tem rodízio de pizzas por apenas R$ 43. Crianças de 4 a 12 anos, somente R$ 20. A Metros serve também lanches e porções variadas e ainda aquele chopp gelado da Louvada. Metros Pizzaria e Choperia, ambiente moderno e climatizado. Avenida Vitória Régia, número 710W, bairro Bandeirantes, em frente ao posto Idasa. Fone 3549-6273. A FD Contabilidade está preparada para oferecer orientações completas para o crescimento de sua empresa. Profissionais qualificados para prestação de serviços de consultoria e assessoria empresarial com planejamento tributário adequado, abertura e encerramento de empresa, declaração de imposto de renda e preenchimento de contrato de compra e venda. FD Contabilidade. Trabalhamos com eficiência para o seu sucesso. Avenida Rio Grande do Sul, número 533S. Fone 65-3549-5255. Neste Natal, deixe a magia tomar conta da sua família e envolver todos com o poder da união e esperança. Abra os olhos para novos projetos e transforme essa noite em uma grande festa, permitindo que a alegria contagie a todos e a felicidade esteja presente ao longo de todo o ano que está por vir. A Aço Lucas deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.